Fala galera do terceiro, então aqui eu tô com aquela questão que vocês me propuseram, né, que a questão diz o seguinte, ó. Em um concerto de música, 80% da audiência pagou meia entrada e 20% pagou inteira. Se fosse 40% pagando meia entrada e 60% pagando inteira, com o mesmo número de presentes, qual percentual se poderia diminuir do preço da entrada inteira e assim obter o mesmo valor total da venda dos ingressos? Essa é a leitura do problema. Então é o seguinte, para responder esse problema, a gente percebe aqui que a gente tem dois valores para a entrada, né? Na primeira situação, a gente pode dizer que teríamos um valor X na primeira situação, certo? E na segunda situação, a gente teria um valor Y, ou seja, sabendo que o X era um valor maior que o valor de Y. Porque, na verdade, ele quer saber quanto que X vai diminuir em relação a Y. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos calcular qual a arrecadação quando a entrada tiver preço X e a arrecadação quando a entrada tiver preço Y, sabendo que essas duas arrecadações deverão ser iguais. No caso, a arrecadação para o preço de entrada sendo X, teremos um valor equivalente a 80% de X sobre 2, né? Ou seja, 0,8 multiplicado por X dividido por 2, porque é a metade do preço de entrada, né? Somado com 20%, que é 0,2, do preço total da entrada. Então, a gente tem aqui 0,8 dividido por 2, né? Dá para a gente fazer essa divisão. Vai dar um total de 0,4x somado com 0,2x. E aqui nós teremos uma arrecadação total de 0,6x. Agora a gente vai fazer o cálculo da arrecadação se o preço fosse y, sabendo que o y é um preço menor que x. Basta a gente seguir os dados informados aqui no problema, né? Então ele fala aqui, ó, se fosse 40% pagando meia entrada e 60% pagando inteira. Então, nesse caso, a gente vai calcular 0,4 pagando y sobre 2, somado com 0,6 pagando y inteiro. Então, a arrecadação dividindo 0,4 aqui por 2, ó, a gente vai ter 0,2 de y somado com 0,6 de y, que é igual a 0,8 de y. Esse preço arrecadado aqui deve ser igual a este. Como eles devem ser iguais, né? Então, 0,6x deve ser igual a 0,8y. Só que como eu quero saber o quanto que y diminui em relação a x, eu posso transformar isso aqui numa divisão, né? Numa proporção. Eu passo 0,8 dividindo e passo o x dividindo. Então, a gente vai ficar com a seguinte proporção. 0,6 dividido por 0,8, isso aqui é igual a y dividido por x. Se eu dividir 0,6 por 0,8, né? Ou seja, seria a mesma coisa que dividir 6 por 8, eu teria uma simplificação equivalente a 3/4, né? Então, y dividido por x seria o equivalente a 3 sobre 4. Então, y dividido por x vai ficar igual a 0,75, né? Que é o mesmo ou equivalente a 75%. O que isso significa, na verdade, esse resultado? Esse resultado significa que o valor de y ele é 75% do valor de x. Então, quanto se reduziu? Se o y é 75% de x, né, a gente pode garantir que a redução em relação ao preço maior, que foi o x, né, então a redução foi de 25%. Ok? Espero que vocês tenham entendido e qualquer questão, sintam-se à vontade para estar perguntando. Até mais e bons estudos.